E aí, galerinha do meu canal, os milhões de pessoas que me acompanham aqui diariamente. Hoje eu vou falar sobre o processo legislativo. O que é o processo legislativo? É a sistemática para a viabilização dos atos normativos primários. Ou seja, são os procedimentos, os atos, o rito que eu vou utilizar na hora de produzir uma lei. Quais são esses atos, esses dispositivos constitucionais que eu posso regulamentar através desse processo legislativo que está disciplinado na Constituição? Emendas constitucionais, leis delegadas, ordinárias e complementares, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos. Lembrando que os decretos autônomos e regimentos de tribunais, apesar de serem atos normativos primários, não fazem parte do processo legislativo. Antes de iniciar os tipos de processo legislativo e tal, vamos ver os princípios. Existem vários princípios, mas eu trouxe dois aqui que são os mais importantes, que já estão aqui no próprio mapa mental de estratégia. O princípio da simetria, ou seja, esse procedimento também será observado pelos outros entes federados, Estado, Distrito Federal e municípios. E o princípio da não convalidação de nulidades. A sanção presidencial não convalida vícios de iniciativa e vícios de emendas. Irregularidades dentro desse processo legislativo, dentro desse processo de produção de leis, são chamadas de inconstitucionalidade formal ou nomodinâmicas. Então, recapitulando tudo que eu falei, processo legislativo são os procedimentos que o Poder Legislativo vai utilizar para produzir uma lei. Bem, eu tenho três tipos de processo legislativo: o ordinário, o sumário e o abreviado. O ordinário é aquele que não há prazo, ele é mais completo, não há prazo para concluir essa lei, esse projeto de lei. O sumário, ele há prazos, o prazo é de 100 dias para que esse projeto de lei seja concluído. E o abreviado é aquele que nem vai para o parlamento, ele é votado pelas comissões e assuntos que já estão definidos no regulamento, em regimento interno, desculpa. Mas pode ir para o parlamento caso haja um recurso de 1/10 dos membros de qualquer uma das casas. Então vamos dar uma olhada aqui no mapa mental. O ordinário é o mais completo, não há prazos definidos. O sumário, o presidente da República pode solicitar a urgência, como o presidente da República solicita urgência, em projetos de sua competência. Aí era votado 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e 10 dias para apreciação das emendas do Senado. Então, esses 10 dias aqui final é se for necessário, se houver emendas pelo Senado, totalizando 100 dias. E por fim, o abreviado, que é votado nas comissões, quando se tratar de assuntos que já estão definidos no regimento interno, não vai ao plenário, salvo por recurso de 1/10 dos membros de qualquer uma das casas, a Câmara ou o Senado. Então vamos falar aqui sobre o processo legislativo, o ordinário, que é aquele mais completo. Eu tenho três tipos de fases: a introdutória, a constitutiva e a complementar. A introdutória é a iniciativa de lei. Quem vai iniciar essa lei? Nós temos três tipos de iniciativas de lei, já vou falar sobre. Aí tem a fase constitutiva, deliberação e votação da lei na Câmara e no Senado, sanção ou veto pelo presidente da República e apreciação do veto caso seja necessário. E por fim a fase complementar, que é a promulgação ou publicação do projeto de lei, da lei, pelo presidente da República, em regra. Então vamos aqui à fase iniciativa, a fase introdutória. Aí temos a iniciativa de lei. Quem vai iniciar esse processo? Quem vai iniciar esse projeto de lei? Nós temos três tipos de iniciativas: a privativa, exclusiva ou reservada, a iniciativa geral ou comum e a iniciativa popular. São os três tipos de iniciativa. A iniciativa privativa, a Constituição já define que tal assunto será de competência privativa de tal pessoa. Por exemplo, aumentar a remuneração de servidores públicos federais. Só pode haver lei tratando desse assunto se a iniciativa for do presidente da República. Então, não pode chegar um membro lá do Congresso, do Senado, e colocar um projeto de lei sobre esse assunto. É um assunto de privativo do presidente da República. Só ele pode disciplinar esse assunto. Então, isso quando fala de iniciativa privativa, exclusiva ou reservada. Depois eu tenho a comum ou geral, ou seja, o que não for privativa, vira comum ou geral. Qualquer um pode
solicitar, desde que seja o presidente da República, o cidadão, deputado, senador ou as comissões da Câmara, do Senado ou do Congresso. E por fim, eu tenho a popular. Nós, população, também podemos iniciar projetos de lei. Só que a regra é o seguinte: dentro do âmbito federal, tem que ser pelo menos 1% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 5 ou mais estados, pelo menos 5 estados ou mais, com votos válidos em 0,3% em cada um desses estados. É esse o âmbito nacional para a gente ter um projeto de iniciativa popular. Os estados têm liberdade para definir essa iniciativa popular dentro das suas leis, e o município, dentro dos municípios, a Constituição regulamenta que é de 5% do eleitorado. Depois dessa parte da iniciativa, aí vai para o Congresso, lá dentro do Congresso, para ter a parte de deliberação e votação e aprovação dessa lei. Então, como é que funciona? Quando a gente chega no Congresso, nós temos duas casas, a casa iniciadora e a casa revisora. Uma hora o Senado pode ser a casa iniciadora e a Câmara a casa revisora, outra hora a Câmara é a casa iniciadora e o Senado é a casa revisora. Sendo que, na maioria das vezes esmagadora, a Câmara é sempre a casa iniciadora e o Senado acaba sendo a casa revisora. O Senado só será a casa iniciadora quando for um projeto de lei de sua iniciativa. Então, antes de ir para a casa da Câmara e para o plenário da Câmara e do Senado, ela passa por duas comissões, a Comissão Temática e a Comissão de Justiça. Aprovada nessas comissões, aí vai lá, vamos dar um exemplo que começa na Câmara, que a casa iniciadora seja a Câmara. Então, para a Câmara aprovar essa lei, tem que estar presente a maioria absoluta dos membros da Câmara e deve votar a maioria sempre desses membros que estão lá presentes. Se rejeitar, ainda pode ser objeto de votação dentro da mesma sessão legislativa, mas tem que ter a maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. É o princípio da irrepetibilidade, está aqui no nosso mapa mental. Matéria de projeto rejeitada pode ser objeto de novo projeto dentro da mesma sessão se houver a maioria absoluta dos membros. Beleza, se a Câmara rejeitou o projeto, arquiva. Se aceitou, foi aprovado, vai para a casa revisora, que no nosso exemplo é o Senado. Então, tem 3 coisas para acontecer lá dentro do Senado. O Senado aprovar essa lei sem qualquer modificação, já envia para o Presidente da República para promulgação e publicação, ou o Senado rejeita essa lei, ela será arquivada, ou o Senado propõe emendas a essa lei. Se ele propôs emendas, vai voltar para a casa iniciadora, para a Câmara, ela vai rejeitar essas emendas, encaminhar para o Presidente da República, ou ela aprova essas emendas e encaminha o Presidente da República com as emendas. Não pode subemendar. Ou ela aprova ou ela rejeita as emendas que veio do Senado. Ou seja, a casa revisora ela não tem um papel tão importante dentro do processo legislativo. É importante, mas a maioria do poder fica dentro da casa iniciadora, que na maioria das vezes é a Câmara. Aprovado esse projeto de lei, ele vai para o presidente, ele sancionar ou vetar. A sanção é um ato unilateral e retratável do presidente. Pode ser tácita ou expressa. A expressa é quando ele sanciona expressamente dentro de 15 dias úteis. A tácita é quando ele não se manifesta dentro de 15 dias úteis. Passou esses 15 dias úteis, ele não se manifestou, vai considerar que foi sancionada a lei. Então ele vai ter 48 horas para promulgar essa lei. Se não fizer isso, passa para o Senado, o presidente do Senado, para 48 horas promulgar a lei. Se também não fizer, passa para o vice-presidente do Senado, que não há prazo definido na Constituição para ele promulgar essa lei. E ele também pode vetar a lei. Ele tanto pode vetar totalmente a lei, como apenas uma linha, um parágrafo, um inciso. E o que acontece? O veto deve sempre ser motivado, comunicado ao presidente do Senado em 48 horas, e ele sempre é expresso. Não existe veto tácito. Sempre tem que expressar o veto dentro de 15 dias úteis. Pode ser jurídico ou político. Jurídico é quando ele reconhecer uma inconstitucionalidade dentro do processo, ou político por questões de finalidade pública, de interesse público. O presidente da República vetou o projeto de lei, comunica em 48 horas para o Senado. A partir daí, a Câmara e o Senado, em uma comissão
em uma sessão conjunta, eles vão ter 30 dias para apreciar o veto e eles podem rejeitar o veto do presidente da República. Para você ver que a comissão, o Congresso Nacional, numa sessão conjunta, pode rejeitar o veto do presidente da República por maioria absoluta de seus membros. Rejeitado esse veto, vão colocar o projeto de lei para o presidente promulgar em 48 horas. Se não fizer, passa para o presidente do Senado fazer em 48 horas. Se não fizer, também vai passar para o vice-presidente do Senado. Promulgou a lei, depois ele publica, que é a condição de eficácia da lei, a publicação pelo presidente da República. E não há prazo para essa publicação. Valeu? Os outros processos eu vou falar depois. As outras leis.